Machista esteja com todos os meus queridos. Nós estamos aqui mais essa sexta-feira com o propósito, de eliminar laços, embaraços, pedra de tropeço. Esse propósito espiritual que o Criador colocou no meu coração, que eu consegui identificar o que estava acontecendo em algumas áreas, que era através de laços, embaraços e pedras de tropeço. O que é que são laços? São amarras espirituais que são enviadas, demandas das trevas. Pessoas são usadas para fazer laços, embaraços e pedras de tropeço. Os embaraços são armadilhas, aquelas algemas que são colocados, correntes que são colocadas nos seus pés, nas suas pernas, para você não movimentar. Em pedras de tropeço são armadilhas, são convites, aquilo que aos olhos humanos parece ser algo bom, mas ali está te levando para uma armadilha, para uma destruição. E quando os seus pés estão acorrentados, as suas pernas estão acorrentadas, você não consegue caminhar, você não consegue fluir, você não consegue realizar. Você dá um passo para frente, dois para trás, você retroage. E através dos laços, são feitos com laços. Imagina, os laços são renovados a cada final de semana, de quintas para sextas-feiras. Para falar a verdade, o diabo ele trabalha todo dia, ele não é preguiçoso e ele coloca pessoas como escrava realmente para fazer a maldade. Mas aqui nós estamos com o poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach para compartilhar a verdade, que é só a salvação através de Yahshua Mashiach, e aquilo que se levantar contra as nossas vidas se levanta contra Yahshua. Porque ele disse, se nós obedecermos Yahshua, ele próprio será adversário dos nossos adversários, inimigo daqueles que denominam nossos inimigos, Então a nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, Assim conforme está no Salmo 91, que ele nos livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos livrou daquela armadilha, ele nos livrou daquela amarra espiritual, aquilo que veio para prender, para nos amarrar, para impedir que nós venhamos movimentar. Para você crescer, para você evoluir, você tem que caminhar. É através dos pés. Se coloca uma corrente nos seus pés, se coloca uma corrente nas suas pernas, você vai conseguir caminhar? Você não vai conseguir caminhar, Então, existem esses embaraços no mundo espiritual. São demandas espirituais já feito com esse único propósito. O objetivo principal deles é que você não venha fluir, que você não venha crescer, que você não venha prosperar, que você não venha caminhar, seja no relacionamento, seja na família, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja na vida profissional. Ali são feitas demandas espirituais, embaraços espirituais para acorrentar os seus pés, as suas pernas, as suas coxas, para que você não consiga dar um passo, Você vai ficar rodando igual peru no mesmo lugar, não sai do lugar. As coisas não andam. Por quê? Porque você está com amarras espirituais. São laços que foram feitos, renovados, e você não teve entendimento. Mas pelo poder, a autoridade, o nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todos os laços, embaraços, pedras de tropeço. Dardos inflamados contra as nossas vidas, flechas e setas, nós destruímos. E hoje, nessa sexta-feira, nós vamos ensinar vocês a identificar laços, embaraços e pedras de tropeço através de espíritos de miséria e ruína que acompanham a pessoa. São feitos, são armadilhas, são amarras espirituais através de espíritos de miséria e que atrai a miséria e a ruína. Como assim? Como identificar? Querido, é muito simples você identificar uma pessoa que ela tem um espírito de ruína e um espírito de miséria, e que se você está próximo a ela ou convive com ela, isso vai certamente atrair a você. Certa feita, eu recebi a visita de uma pessoa que ela tem o espírito da inveja, que acompanha ela. Eu já tinha detectado isso e eu tenho orado pedindo a libertação, só que a pessoa não se converte de forma nenhuma. Ela chegou na porta da minha casa, ela não entrou dentro da minha casa. Queridos, 3 celulares estragou simultaneamente. Isso significa que quando você recebe visitas, mesmo que não adentre a sua casa ou que esteja ao redor da sua casa, de repente você tem vizinhos que moram do seu lado e que tem os espíritos os espíritos acompanhantes de miséria e ruína. Como que eu vou identificar isso? São pessoas acumuladoras. Quando você conhece pessoas que são acumuladoras, elas certamente carregam sobre si espírito de miséria e ruína. Acumula sujeira, acumula roupa, acumula comida, acumula vasilha até perder. Tudo que ganha ou tudo que vê quer pegar e levar para casa dela. Vai levando, vai pegando as tralhas todas da rua. Se você joga um lixo fora, a pessoa vai lá e pega e leva para casa dela. Se você joga uma lata fora, ela vai lá e pega. Se você joga um prato já estragado fora. Por isso que quando eu jogo fora o prato estragado, eu já quebro, para não ter jeito nem de recuperar. Isso é maldade? Não, não é maldade. Se eu não posso dar algo bom para alguém, eu não vou permitir que essa pessoa use coisa ruim. Então,
Certa feita, eu fiz doações de algumas vasilhas, eu fiz a doação, querido, minha cozinha ficou uma verdadeira quebradeira. Tudo quebrava. Não conseguia ficar nada, não conseguia ficar. Porque o que acontece? O espírito da miséria, quando você vai ajudar pessoas que são acumuladores e tem um espírito da ruína e da miséria, geralmente, lembra da passagem de Jonas? Que o Criador estava tratando com Jonas. E as pessoas que o ajudaram sofreram as consequências daquela sua ajuda. Então, até para a gente ajudar alguém, nós temos que orar. Porque quando nós colocamos a nossa mão e tentamos ajudar alguém que o Criador está trabalhando, aquela mazela daquela pessoa vem sobre nós. Entende? Por que nós temos que cortar laços, embaraços e pedras de tropeço, especialmente espíritos de ruína e miséria que acompanham as pessoas? Né? Olha, queridos, quando você convive com pessoas que têm um espírito de miséria, um espírito de ruína, a sua casa dificilmente você vai conseguir limpar, vai ficar o tempo inteiro, vai estar sujo, você vai limpando a casa, fica com sujeira. Você vai tentar pintar, você não consegue. Você vai tentar reformar, você não consegue. Só vê as coisas. Janela vai estragando, porta vai estragando, tudo vai estragando. É uma coisa, querido, é um trem assim, é automático que vai acontecendo. Vai estragando tudo, você não consegue limpar, você não consegue pintar, você não consegue reformar. Porque ali existe um espírito maligno, que é o espírito da ruína e da miséria. E principalmente quando você traz essas pessoas para dentro da sua casa. Ah, meu pai. Ali aqueles espíritos, e você não sabe identificar. Ali são amarras que você está trazendo para dentro da sua casa. São laços, verdadeiros laços que você está trazendo dentro da sua casa, trazendo laços, armadilhas, embaraços e pedras de tropeço. Ou seja, ali você está trazendo para si aquela ruína que está na vida daquela pessoa, você está colocando dentro da sua casa. Ali copo quebra, prato quebra, geladeira estraga. Por quê? Porque essas pessoas geralmente carregam espíritos de ruína e de miséria, são pessoas que têm um sentimento ruim, que são invejosas. Dificilmente você vai encontrar pessoas que são acumuladoras que não são invejosas. Elas são extremamente invejosas. Então, aquele mal, para não pegar em você que você é protegido, acaba atuando nos eletrodomésticos, na sua casa. A ruína vai acompanhando você. Querido, você já conheceu? Eu já conheci pessoas que tinham uma vida totalmente diferente. Andava no andava lindamente, sapatos lindíssimos, roupa de etiqueta de mar. Foi feita a doação com essas mesmas pessoas que são acumuladores, só que essa pessoa que fez essas doações, ela não sabia identificar e nem conhecia na época que essas pessoas carregavam sobre si espírito de miséria e espírito de ruína. Ela pôs as roupas lá, não quis mais, colocou. Menino, ela ficou sem roupa, ficou anos e anos e anos da vida dela sem conseguir comprar uma peça de roupa, sem conseguir comprar um sapato. Às vezes ela não conseguia comprar um chinelo sequer ela conseguia comprar. Se não ganhasse de alguém, ela ficava sem. Por quê? Porque deu legalidade, colocou as suas coisas dentro da casa de pessoas que têm esse espírito acumulador, espírito de ruína e espírito de miséria. Entende? Então aquilo ali, aquelas pessoas, ela traz sobre si azar. Verdadeiramente elas trazem para você azar. E o que acontece com você? Acontece que quando você convive com essas pessoas, a vida delas até flui, mas a sua, querido, é uma quebradeira danada. É uma dificuldade financeira danada. É uma humilhação. Mas quando, assim como hoje, você está tendo a oportunidade de neutralizar, ou seja, destruir esse espírito da inveja e da ruína, que são verdadeiros laços. Pode estar na sua vizinhança, pode estar pessoas do seu lado que tem esse espírito, carrega esse espírito. São pessoas acumuladoras, que têm várias vasilhas acumuladas, sujeira, lata, lixo, de toda coisa, de toda sorte de sujeira. Porque o diabo, ele é o seguinte, ele é organizado, mas só que ele é sujo, é grudento. É sujeira, é pó. E ele vai acumular, ele vai adentrar locais que esteja sujeira, que esteja grude, que ali é para ele fazer a festa. Lembra do Gadareno? Que a legião de espíritos que saiu daquele homem de Gadara pediu que que ele se fosse para os porcos. Por quê? Porque o diabo, ele odeia ficar rodando a terra, rodando o ambiente sem ter lugar para postar. Por isso que quando sua casa está bagunçada, quando sua casa está suja, ali sim é um local para ele se tomar posse. E quando toma posse, entra dentro da sua casa um espírito de ruína, um espírito de miséria, você pode ter certeza. Você começa uma reforma, você não consegue terminar, as portas vai começando a estragar, as janelas vai estragando, as paredes vai sujando, vai negociando, você não consegue pintar. Queridos, é uma sofrência, mas quando você identifica, a situação muda. Porque você repreende, você manda para as profundezas do abismo, você
quebra todos os laços, corta todos os laços, embaraços e pedras de tropeço através de espíritos que acompanham. Então, como identificar, Érica, uma pessoa onde existe espíritos de miséria e ruína? Pessoas acumuladoras. Pessoas que gostam de acumular, gostam de comprar, ou pegar, ganhar, pegar de qualquer pessoa. A pessoa tá jogando lixo, a pessoa vai lá e pega e leva para casa. A pessoa vai pegando e levando para casa. São pessoas acumuladoras. Com a casa dela, você anda, só tem um trio. A sala é grande, mas de tanta acumulação, de tantos objetos e tanta sujeira. Você pode observar, pessoas acumuladoras, existe muita sujeira na casa deles. Muita sujeira mesmo. Sua casa pode ser simples, mas sua casa tem que ser limpa. Sua casa tem que ser organizada. Sua bolsa é organizada? Os seus documentos organizados? Você é empresário? Sua empresa, os documentação da sua empresa é organizada? Os seus estoques é organizados, né? Tudo seu é organizado, queridos, porque desorganização é do reino espiritual do diabo, do maligno. Então, para hoje nós vamos meditar no Salmo 1, que a verdadeira sabedoria está em quem? Em Yahshua Mashiach. A verdadeira sabedoria, a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade, quando você deixar essa prosperidade de Yahshua entrar na sua vida, porque tem gente que é muito pobre, mas não é pobreza de material, é pobreza de espírito mesmo. Pobreza de espírito mesmo, que não tem iniciativa de limpar uma casa, não tem iniciativa de fazer nada. De uma desorganização, isso é pobreza de espírito. Isso aí é pessoas que carregam espírito da miséria e espírito da ruína. E quem convive com ela, a pendência, a catimba, as tranqueiras que carrega na vida da pessoa vem sobre si. Isso é inevitável. Mas quando você detecta, quando a visão espiritual abre, seus olhos abrem, aí a situação muda de figura, né? Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Criador e na sua lei medita dia e noite. E quando nós meditamos na palavra do Criador, ele abre a nossa visão espiritual. Ele abre nosso entendimento e faz com que a gente identifique onde está o nosso erro, porque que a gente ainda não está conseguindo sair daquela situação. Então, a visão espiritual é aberta e nós entendemos aonde que está o problema. E quando nós identificamos a causa do problema que traz ruína e miséria para as nossas vidas, nós entendemos que ali são espíritos de miséria, espírito de ruína, que acompanham pessoas, vizinhos, que acompanham familiares, e nós temos que neutralizar, ou seja, destruir esses espíritos para que não venha ter acesso às nossas vidas, e fechar a porta da nossa casa, a porta da nossa mente, a porta do nosso coração, ó, sai fora. Se você sabe que a pessoa ela é acumuladora, que ela carrega de espíritos imundos, que você faz de tudo para orar para ela, para a libertação dela, só que ela não aceita, ela não quer, você vai trazer essa pessoa para dentro da sua casa? Então você definitivamente está querendo carregar sobre si miséria acima de miséria, ruína acima de ruína. Ah, querido, Érica, é parente, eu fico sem graça. Tem parente que infelizmente tem que estar longe, porque são anti-prosperidade, porque é anti o Criador, é anti tudo que é certo. Então, eles atrasam a vida da gente literalmente. Ó, que me perdoe, mas a verdade tem que ser dita. Não, isso aqui é remédio que cura, não é doce, não é remédio amargo. Então tem que falar a verdade. Continuando. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Ou seja, no devido tempo, quando nós abrimos, querido, nós somos escolha do próprio Criador. Não há mal que fica na nossa vida que a gente não venha ser revelado. Então, quando você encontra a verdade, quando você detecta o mal, querido, você vai crescer. Você é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Você vai frutificar. No tempo certo, no tempo do Criador, você vai prosperar. As suas folhas vai, envelhecer, vai crescer, vai fluir. Vai vir as folhas, você pode estar seca. Só a raiz lá no tronco. Opa! Nós estamos alicerçados no Yahshua. Nossa raiz está enraizada nele. Mas ainda nós não estamos dando fruto. Mas nós estamos na fé. Nós estamos seguros nele. Agarrado, enraizado. Mas no devido tempo, o que acontece? As folhas começam a envelhecer. Aí vem as flores, depois começa a aparecer os frutos, e aí é a hora de nós colhermos, né? Assim seja, querido. E tudo que nós fazemos, seremos bem-sucedidos. Mesmo que isso, nós temos que passar por processo, ter consciência de como estar, como lidar com essa situação. Então, quando a gente passa por a prova, quando a gente passa por momentos desse nível, a nossa fé é como um testemunho vivo. Eu posso falar com propriedade que eu passei, então eu posso detectar para você que eu fui revelada a verdade, e eu posso compartilhar que há sim uma atuação de espíritos de ruína e espíritos de miséria que acompanha pessoas. E se elas não se voltar ao Criador, e se você se meter na bronca, você vai ser afetado por isso. Olha Jonas. Jonas, o Criador estava tratando ele, e aqueles que ajudaram ele sofreram as consequências. Então é assim que acontece conosco. Então, abre o olho.
Vigie e Alcha, medite nele dia e noite, na palavra do Criador, que você vai ser bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Criador conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho do mal não prevalecerá, mas os caminhos do ímpio, sim. Os caminhos dos ímpios não prevalecerá. Por quê? Porque as suas armadilhas uma hora caem. De tanto você buscar, de tanto você clamar, de tanto você invocar o Criador, ele vai te revelar, né? Pela sua insistência, sua persistência, ali ele vai trabalhando em você, vai te ensinando como se proteger dessa situação. E quando você conhece a verdade, os seus olhos estão abertos, querida, é como se o mal cair. É verdade, que o mal cai por terra, verdadeiramente. Agora nós vamos meditar na palavra. Então a verdadeira prosperidade está em quem? Na palavra do Criador, na presença dele. Ele é a verdadeira prosperidade, né? Muitos acreditam que prosperidade é só dinheiro. Não, dinheiro não. A verdadeira prosperidade é crer no Criador e crer e ter temor a ele, porque as demais coisas não são acrescentadas. Salmo 147, versículo 4. Estabeleceu a paz em seu território e farta com você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fosse migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Manda sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Entende como é que é o poder do Criador? Quando nós enviamos a palavra dele, quando ele envia a sua ordem, decretando que aquele mal, que os espíritos, aqueles laços de ruína, aqueles laços, embaraços, pedras de tropeço, de ruínas, de miséria, quando você recebe a palavra, quando você recebe a revelação, o que acontece? A palavra dele voa velozmente, vem até você, você recebe, abre seu coração, recebe, aí cai por terra, cai esmigalhado, destruído, como pó, né? Então a palavra do Criador é como gelo que se derrete, né? Quando ele manda a sua palavra, aquele mal, aquela ruína, aquela miséria que estava te acompanhando, derrete como gelo, né? Então, quero dizer para vocês que a verdadeira prosperidade, quando ele estabelece a sua paz no nosso território, ou seja, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, quando a presença dele está, tudo flui naturalmente. Quando as coisas deixam de fluir é porque existe algo e você tem que detectar, você tem que repreender, você tem que cancelar e você tem que se libertar disso, entende? Tem pessoas que são tão carregadas por espírito de ruína, de miséria, de pobreza, não somente pobreza física, material, mas pobreza de espírito mesmo, e quando você convive com essas pessoas, querido, a sua vida verdadeiramente é carregada por miséria, por ruína, por dificuldades, querido, mas é uma dificuldade, você levanta, você cai aqui, você levanta, outra dificuldade se levanta. Por quê? Porque essas pessoas, se você não se desligar dessas pessoas, se você não se afastar dessas pessoas, sua vida vai virar ruína, como elas, porque há espíritos malignos de ruína e de miséria que acompanham essas pessoas que são acumuladoras, que são invejosas, né, que não tem temor pelo Criador. Então, quando nós afastamos dessas pessoas, quando nós fechamos todas as brechas, identificamos a causa do nosso problema, o Criador, ele estabelece paz na nossa morada, ele estabelece paz na nossa casa, ele estabelece o melhor dele, a fartura, né? As coisas voltam a fluir novamente, começam a se movimentar novamente, né? Nós comeremos o melhor dessa terra, né, queridos? Então, ele estabelece a paz no local onde nós estamos, ele faz com que nós venhamos nos fartar com o melhor do trigo, o melhor do cereal, o melhor da terra. Então, entende? O mundo espiritual, ele existe, ele é real, e Alcha falou mais do mal, do inferno do que dos céus, então é para que eu e você podemos neutralizar. E pelo poder e autoridade do nome de Alcha Mashiach, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que todos os espíritos de inveja, todos os espíritos de ruína, todos os espíritos de miséria, que acompanhou essa pessoa, essa família, até o dia de hoje, eu dou uma ordem no mundo espiritual, por um caminho veio, por 7 voltas, de onde veio não sabemos, mas de onde veio, que todos os espíritos da miséria, todo espírito da ruína, tudo aquilo que traz ruína, quebradeira, miséria, dificuldade, adversidade, que faz com que essa pessoa não consiga fluir, que não consiga movimentar, todos os laços da miséria, todos os laços da ruína, todos os laços da inveja, por um caminho vem, por 7 sai. De onde vem não sei, mas de onde vem cai por terra agora, destruído, sai da nossa presença, destruído, tudo aquilo que veio, Pai,
através da acumulação. Pai, algum objeto que foi emprestado, que entrou dentro da nossa casa, algum presente que foi emprestado, que veio de alguma casa, que veio de algum local, Pai, que é acumulador, que vem atraindo como miséria, ruína sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Eu dou uma ordem agora, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que toda língua que levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos, somos servos teus. Sim, meu Pai, a nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, livres, livres. Pai, afasta de nossa casa, afasta do nosso trabalho, afasta da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, da nossa vida sentimental, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Todos os demônios da ruína, da miséria, da inveja, que por um caminho veio, todos os espíritos que acompanhou essa pessoa, Pai, que chegou até a nossa porta, que entrou dentro da nossa casa, que seja agora neutralizado pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Pai, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia! Aleluia! Pela libertação dos espíritos acompanhantes da inveja, da ruína e da miséria. Que todos os demônios voltam de onde veio derrotado, destruído pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Eu declaro mais, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, que todos os espíritos da ruína que estiveram nesta casa até hoje, que a partir de hoje eles não conseguirão permanecer, porque todas as brechas, todas as legalidades espirituais, nós estamos neutralizando toda a maldade, todos os espíritos da miséria, tudo aquilo que trouxe destruição para essa vida, prejuízo, todos os espíritos de prejuízo, os espíritos de tranca-rua que acompanham essa vida, Pai. Nós neutralizamos agora todos os espíritos de tranca-rua. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio, não sei, mas de onde veio, volta neutralizado. Todos os laços de tranca-rua, todos os laços de embaraço, todos os laços de tranca-rua, todos os laços de embaraço, todas as pedras de tropeço, Pai, em forma de tranca-rua, em forma de embaraços, que seja agora neutralizado pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta, queridos. Eu vou finalizar o vídeo, meu esposo está chegando e ele está precisando de mim. Eu acho que a missão, até aqui o Criador nos ajudou. O que era para ser comentado, o que era para ser ministrado, sim, eu creio que foi feito. A vontade do Criador chegou. Então, vamos finalizar agora com a armadura de alma. Quanto ao mais, seja fortalecidos no eterno e na força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de alma. Vista-se com toda a armadura de alma, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, nas regiões territoriais, nas regiões locais, né? Então, por isso, pegue toda a armadura de alma, para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho de paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Ore em todo o tempo, queridos, em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos, e ore também por mim, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecimento o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Yahshua Mashiach eu seja ousado para falar como incumpre fazer nessa terra, como incumpre fazer o seu chamado, né, querido? Que o Criador venha nos guardar dos laços, dos embaraços, das pedras de tropeço, das setas, das flechas, dos dardos inflamados.
Que o Criador venha nos guardar e nos proteger contra os espíritos da ruína, os espíritos da miséria, e que de onde veio nós voltamos para as profundezas do abismo, destruído, neutralizado, cancelado, né? Então, que você, quando você tenha consciência da causa, onde que está, o que a sua vida não está fluindo, qual é o motivo que não está seguindo, você identifica o que está acontecendo no mundo espiritual, né? São laços espirituais, amarras espirituais, são embaraços espirituais, são pedras de tropeços espirituais através de espíritos que acompanham, que atraem ruína, miséria. Então é muito simples você identificar pessoas que geralmente são muito acumuladoras, que gostam de sujeira, que são desorganizadas. Essas pessoas têm, assim, elas têm aqueles espíritos que são acompanhantes, são demônios que as acompanham, que atraem miséria e ruína. E quando elas adentram as casas, locais, quando nós convivemos com essas pessoas, aquela destruição, aquela miséria, aquela sujeira tende a querer nos acompanhar. Então, por isso que é necessário que nós venhamos neutralizar os espíritos de miséria, de ruína. E quando você contactar com pessoas que você tem consciência, que são acumuladoras, que convivem com a sujeira, com a imundície, queridos, certamente ali existe sim espíritos de ruína, espíritos de miséria. E a gente que está próximo, aquilo ali, se você não repreender, se você não neutralizar, atinge você. Por isso que nós temos que pedir ao Criador que venha dar paz no nosso ambiente e que nada venha destruir os projetos dele para as nossas vidas, que nada venha destruir e venha interferir nos nossos trabalhos, na nossa vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Você deve afastar, você deve repreender o mal, afastar de pessoas que não querem mudanças, pessoas que dão legalidades de atuações malignas, e se você tentar ajudar essas pessoas ou conviver com essas pessoas, você vai atrair sobre si tempestades, assim como aquelas pessoas que ajudaram Jonas. O Criador chamou Jonas fugiu da presença do Criador. E geralmente essas pessoas, elas fogem da presença do Criador, elas não querem nada com o Criador, elas não têm temor, não têm respeito. Além do mais, querido, elas usam da magia, da feitiçaria, da bruxaria como seu braço forte, né? Elas usam de orações de ciganos, depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso, né? Repreendendo, vou aproveitar já repreender pelo poder e autoridade, em nome de Yahshua Mashiach. Nós neutralizamos neste vídeo, nessa sexta-feira, de libertação, de laços, embaraços e pedras de tropeço, tudo que é rezado por cigano, orações de cigano, rezas de cigano, laços de ciganos, embaraços de cigano e pedras de tropeço de cigano, tudo que é feito em tendas de cigano, contra essa vida e contra essa casa, que prevaleceu até hoje. Eu dou uma ordem agora, no mundo espiritual, que nenhuma reza de cigano, nenhuma obra, nenhuma feitiçaria de cigano prevalecerá mais, atuará mais nessa família, nesta casa, para a glória de Yahweh, através de Yahshua Mashiach. Assim seja, pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 voltou. Para as profundezas do abismo, destruído, anulado, cancelado. Então, a cada dia que o Criador vai, a cada sobrenatural dele na minha vida, e eu vou compartilhando com vocês, isso é maravilhoso, é extraordinário. Você pode ter certeza, quando ele me revela, quando ele me ministra no meu coração, né? Igual se você deixa o Ruach Kadosh dele te conduzir, sabe o que acontece? Ele vai te dando palavras, você fala, ele vai te ministrando o que você tem que repreender, o que você tem que fazer. Então você tem, é isso aí, vou voltar aqui sobre essa de reza de cigano. É porque cigano faz rezas nas costas suas. E tem pessoas que convivem com ciganos, elas aprendem, eles ensinam elas, né? Eles ensinam elas a fazer rezas para passar a perna nas pessoas, para tomar vantagem. A pessoa, geralmente faz as suas costas, por isso que eu não dou minhas costas para ninguém, não fico de costas virado para desconhecido de maneira alguma, porque através das suas costas eles levantam as mãos e fazem rezas repetidas de cigano, e ele te segue espiritualmente. Querido, isso foi tão sério que eu já vi pessoas fazendo negócios e tomando prejuízo. Porque a pessoa fica cega, ela não consegue identificar que ali é uma armadilha, né? Que ali tem uma pedra de tropeço. E faz o negócio e depois toma o maior prejuízo. Eu falo isso com propriedade porque eu já vi na prática, tá? Então, tudo que eu ministro aqui
É porque eu já convivi, ou já vivi, ou já vi pessoas muito próximas passando por essas situações. Por isso que eu tenho legalidade espiritual para falar com você que isso existe e que é real. Então, paz e harmonia de Yahshua Mashiach, queridos. Que as benevolências dele o alcance onde você colocar é as plantas dos pés. E assim como foi determinado, assim como o Criador disse para Josué, onde você colocar as plantas dos pés, ninguém poderá te resistir. Assim será comigo e contigo. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, não tem obra contrária, não tem feitiçaria, não tem magia, não tem bruxaria, não tem nada que vai ser oculto aos nossos olhos, diante dos olhos do Criador, que não venha ser revelado a nós, para que nós possamos neutralizar e repreender. Assim seja, paz e graças, que vocês recebam a libertação de laços, embaraços, pedras de tropeço, flechas, setas, dardos inflamados e rezas de cigano nessa sexta-feira para a glória de Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, assim seja.